Eu vou trazer agora informações a respeito das eleições deste ano. O Congresso Nacional decidiu mudar a data das eleições. Ao invés de nós votarmos em outubro, como acontece de 2 em 2 anos, né? Eleições municipais e estaduais, teremos eleição em novembro, no dia da proclamação da República, dia 15 de novembro, como era nos anos 80, inclusive. Délio Rocha traz as informações. O avanço da pandemia do novo coronavírus pelo país e o cenário de incertezas motivaram a mudança no calendário eleitoral. E na sessão de ontem da Câmara, prevaleceram os argumentos a favor do adiamento do pleito. Nós temos que dar esse prazo, aumentar esse prazo, para que a pandemia possa diminuir a curva, que está em ascensão no estado do Tocantins, inclusive, e para que nós possamos dar mais condições de disputa eleitoral. É muito difícil prever no momento desse da pandemia, que a gente não vai colocar mais em risco a sociedade e também os candidatos que vão vir esse ano, mas ao mesmo tempo a gente garante que as eleições vão acontecer em 2020. É por orientação científica e das autoridades sanitárias do país que a eleição aconselha-se transferir para o início de novembro, senhor presidente. Os deputados aprovaram a PEC com uma larga diferença. Placar de 402 a 90 no primeiro turno de votação e de 407 a 70 no segundo turno. Com a aprovação da PEC, as eleições mudam de outubro para novembro. O pleito agora vai acontecer 42 dias após a previsão inicial. Com o novo calendário, o primeiro turno passa do dia 4 de outubro para 15 de novembro. E no caso de a disputa ir para o segundo turno, a votação muda de 25 de outubro para 29 de novembro. E o texto aprovado no Congresso Nacional estabelece outras mudanças no calendário eleitoral. As convenções partidárias devem ser feitas na janela que vai de 31 de agosto a 16 de setembro. E o limite para o registro das candidaturas é o dia 26 de setembro. Já a campanha eleitoral, inclusive na internet, começa no dia 26 de setembro. E o horário eleitoral no rádio e na TV vai se estender de 9 de outubro a 12 de novembro. Os candidatos devem prestar contas à Justiça Eleitoral até 15 de dezembro. E no dia 18 do mesmo mês, encerra o prazo para a diplomação dos candidatos eleitos. Tá aí, então, as mudanças que estão sendo foram aprovadas pelo Congresso. Elivaldo Barbosa, vamos lembrar que o presidente não precisa dizer rigorosamente nada a respeito do assunto. Não tem que sancionar nada. Tudo é promulgado pelo próprio Congresso, né? Já foi promulgado já na manhã, no final da manhã desta quinta-feira. Já aconteceu a promulgação, portanto, já é uma emenda constitucional. Deixa de ser uma proposta de emenda constitucional, a partir do momento que ela é promulgada, ela passa a ser efetivamente uma emenda constitucional que já está valendo, já está em vigor, já para as eleições municipais deste ano. Vamos tirar dúvidas agora do telespectador com o doutor Carlos Iuri. Ele é advogado, especialista em direito eleitoral, está conosco ao vivo e vai trazer informações sobre essas modificações propostas pelo Congresso. Propostas aprovadas pelo Congresso e já aí prontas para entrar em vigor. Primeira pergunta é justamente essa, doutor Carlos Iuri. Já está valendo a nova regra a partir do momento em que o Congresso aprova uma mudança na Constituição ou precisa de mais tempo ainda? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. A PEC ela é um ato privativo do Congresso, né? Então, assim, a partir do momento em que ela é promulgada, não há mais prazo nenhum. Ela entra em vigor, a não ser que ela diga que vai demorar a entrar em vigor, vai entrar em vigor em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou em 1 ano, ela já tem seus efeitos imediatos. Como essa PEC especificamente não fala absolutamente nada disso, ela está em vigor, né? Portanto, adiadas as eleições e o novo calendário já está vigorando. Doutor Carlos, boa tarde. Agora, em relação às datas do calendário, o que passou, o que foi vencido, como, por exemplo, desincompatibilizações de secretários, a prazo de filiações que já aconteceram, terminaram lá em abril, nessas datas não há mais o que mexer? Só daqui para frente em relação a convenções, início da propaganda eleitoral, da campanha efetivamente e do próprio pleito?
Exatamente, Elivaldo. A PEC, ela tem, além desses prazos que o Délio falou na reportagem, ela tem um dispositivo expresso dizendo o seguinte, que tudo que passou, precluiu no jargão do juridiquês, né? Tudo que venceu não abre mais. Quem tinha prazo de 6 meses para se desincompatibilizar e não se desincompatibilizou, esse prazo venceu. O único prazo propriamente dito de desincompatibilização que ainda iria vencer seria agora nessa sexta-feira, dia 4 de julho, que é o prazo de 3 meses, o prazo de 3 meses antes da eleição, para que servidores públicos, ocupantes de cargos públicos, de maneira geral, pudessem pedir a desincompatibilização, pudessem pedir que o afastamento das suas funções para poder concorrer ao pleito. Esse ainda é o único prazo que foi prorrogado a título de desincompatibilização. Tá? No artigo 1º, inciso 4 da PEC, inciso B, fala claramente que todos os prazos vencidos já acabaram. Vamos aqui para um caso concreto, mensagem do telespectador, ele diz: Joelson, boa tarde, aqui é Alonso Mamédio, de Campo Alegre do Fidalgo. Um abraço a vocês em Campo Alegre do Fidalgo acompanhando a gente. Minha dúvida é, com a mudança do calendário eleitoral, os prazos de desincompatibilização dos funcionários públicos vai ser alterado também? No caso aqui, sim, não é, doutor? Para quando? Sim, Joelson, conforme essa nova tabela de prazos que está vigente aí, no dia 3 meses antes da eleição, ou seja, dia 15 de agosto, marca o novo prazo final, pré-exclusivo, para que os servidores públicos peçam o afastamento de seus cargos. Eu queria deixar claro que a gente estava discutindo aqui, quando eu falo a gente, é um grupo de advogados eleitoralistas que fazem parte da comissão de Direito Eleitoral da Ordem, da qual eu faço parte, o doutor Emanuel Fonseca, presidente, doutor Raimundo Júnior, doutor Valdir Falcão. Então, nós estávamos discutindo exatamente alguns alcances dessa PEC, do texto da PEC. E é consenso entre todos que o prazo de 15 de agosto, né, ele vai ser o novo prazo final para que os servidores públicos que, porventura, não tenham pedido o afastamento de sua função, possam vir a se afastar da função para concorrer. Agora, com o seguinte detalhe, né? Existe uma diferença, né, um prazo do dia 15 de agosto até o prazo do registro da candidatura, e há uma discussão sobre se o servidor público, durante esse prazo, ele tem o direito de receber seus vencimentos ou não. Então, está se discutindo isso, me parece que existe uma norma estadual que impede a percepção dos vencimentos ou altera a percepção dos vencimentos, e esse é um reflexo prático importante para todos aqueles que pensam em se candidatar nessa eleição. Doutor Yuri, a medida aprovada já em lei, já na Constituição, transfere para a Justiça Eleitoral algum poder para, em caso de, esperamos que não ocorra, inclusive, de alguma intercorrência em função da epidemia, a própria Justiça possa decidir sobre eleição em um município, ou cancelar em um determinado município em função da pandemia e marcar para uma outra data? Excelente pergunta essa, Elivaldo. A PEC, ela adicionou, além de todas essas questões referentes a prazo, ela acrescentou 2 parágrafos, parágrafo 4º e o 5º, que tratam exatamente dessa possibilidade de adiamento das eleições nos municípios, se o Estado ou o município onde vai realizar o pleito, ele não tiver mais condições sanitárias para poder garantir a saúde dos eleitores. Então, lá no parágrafo 4º está dito de maneira bem expressa que, mediante provocação do órgão estadual, do TRE estadual, ou então do Estado ou do município, que essa provocação demonstrando que não há as condições sanitárias necessárias para a realização de um pleito seguro, elas podem vir a ser adiadas para aquele estado ou para aquele município.
tendo como limite o dia 27 de dezembro. Quer dizer que a eleição, a opção do legislador constitucional foi a de que as eleições de 2020, elas necessariamente têm que acontecer esse ano. Não vai se admitir a prorrogação de mandato ou mesmo a qualquer ato específico que venha a prorrogar essas eleições para o ano de 2021. Doutor Yuri, a legislação impõe aos partidos a obrigação de que regularizem os seus diretórios municipais para as eleições desse ano. Com essa mudança de prazo, muda o prazo da convenção e, portanto, aumenta esse prazo também para a regularização? O que diz a nova norma sobre convenções partidárias e regularização de partidos? Joelson, excelente colocação essa sua. A PEC, né, que foi promulgada, a PEC 107, agora é a emenda 107, perdão, ela colocou o prazo das convenções serem realizadas entre 31 de agosto e 16 de setembro. A Lei 9.504, entretanto, e as resoluções do TSE, elas estabelecem o seguinte: órgãos municipais provisórios, eles têm que estar devidamente transformados em diretórios, ou seja, órgãos perenes, órgãos que vão permanecer ao longo do tempo, e a obrigação de transformar essas comissões provisórias em diretórios, em tese, ela já passou, o prazo ele já passou, tá? Agora bem, a gente tem que levar em consideração duas questões. Primeira, a prestação de contas desse ano foi prorrogada para 30 de junho e aqueles órgãos provisórios que nasceram esse ano e que ainda não, estão dentro do prazo de vigência desses órgãos provisórios, eles ainda têm a possibilidade de se regularizarem, de serem transformados em diretórios. A questão vai ficar exatamente naqueles órgãos que já existiam, que tinham prazo para se transformar em diretórios e, por qualquer motivo específico, ou porque não conseguiram fazer uma convenção interna para se transformar em diretórios, deixaram escoar esse prazo, né? A Justiça Eleitoral ela deve ter que enfrentar esse tipo de questão. A convenção que foi jogada mais para adiante, para o mês de setembro, foi a convenção para escolha de candidatos. Então, a gente tem que trabalhar sempre com dois vieses, né? A regularização partidária, por um lado, e a escolha de candidatos, por outro. Obviamente, só vai poder chegar nessa fase de 31 de agosto a 16 de setembro para a escolha de candidatos aquele órgão partidário que estiver 100% regularizado. Só para você ter uma ideia, 90% dos casos que levam à falta de regularização estão relacionados à falta de prestação de contas e bloqueio de CNPJ do órgão municipal, né? Então, quem está nessa situação vai ter que correr para deixar primeiro o órgão partidário redondinho, sem qualquer tipo de restrição nos cadastros da Justiça Eleitoral, e, por outro lado, está habilitado essa nova composição da direção partidária, estará habilitada a fazer a escolha dos candidatos lá no final do mês de agosto até o dia 16 de setembro. Do segundo turno, 29 de novembro, até mesmo do primeiro, 15 de novembro, até a diplomação dos eleitos, 18 de dezembro, é um prazo curto. E, naturalmente, que um pleito, uma campanha, a eleição, surge aí inúmeras ações judiciais. O operador do direito não teme que isso vá atropelar a justiça eleitoral? São muitas ações, isso pode comprometer esse calendário aí até a sua conclusão, até a posse dos eleitos, que é mantida, inclusive, para o dia 1º de janeiro? Encurta prazos de impugnação, então? Olha, assim, o calendário tendo modificado, várias datas que a gente chama também de preclusivas, aquelas que você não pode, é o último dia para você interpor uma ação, essas datas também se modificam, tá? O Elivaldo, ele, como conhecedor das disputas eleitorais, já está pensando aí nas ações de investigação judicial, as ações de impugnação de mandato, as representações em face de gastos, contabilidade irregular e assim por diante. Bom, dentro da nossa prática advocatícia, a gente vai ter que adequar muita coisa. As AGEs, por felicidade, elas podem ser ajuizadas
ao longo da eleição. Tá? Então, não precisa a diplomação chegar no prazo final, a diplomação dos candidatos, para se ajuizar ágeis. Inclusive, o TSE, até no ano passado, em um precedente pioneiro, eu diria assim, ele considerou que fatos que acontecem antes do começo da eleição podem ser objeto de investigações judiciais eleitorais. Na realidade, a gente vai ter que ficar muito mais atento ao prazo da ação de impugnação de mandato eletivo, que aí, nesse caso, é contado a partir da diplomação dos candidatos eleitos, e também a representação pelos gastos irregulares, ou seja, por uma contabilidade irregular, que vai começar a contar efetivamente a partir da entrega dessas prestações de contas, que vai acontecer em 12 de fevereiro de 2021. Então, quero agradecer ao Dr. Carlos Iuri, muito obrigado pela participação aqui conosco, especialista em direito eleitoral, que nos ajudou a entender um pouco das modificações provocadas pela decisão no Congresso de mudar a data das eleições. Obrigado, doutor Iuri. Eu agradeço, Joelson, e esse vai ser um desafio, esse ano vai ser um ano bem desafiador, seja para advogados, seja para candidatos, e também para vocês, nossos companheiros da imprensa. Muito obrigado pelo... Muito obrigado, doutor Carlos Iuri, falando, então, fica aí a informação principal, mudança nas eleições, 15 de novembro e 29 de novembro, primeiro e segundo turno. Não votaremos em outubro desta vez. Exatamente. Então, o importante, Gelson, é que as regras estão definidas. O jogo pode começar. Que comecem os jogos, Elivaldo.